É, então, o, o assunto de hoje é muito importante, né? Ainda mais que a gente viu esse último dia, que teve o assassinato do, de um cidadão de Porto Alegre, João Alberto, e também uma candidata daqui do Pará, da cidade de Curralinho. Eles foram assassinados brutalmente. E o assunto de hoje, a gente vai meio que retratar sobre isso, o professor vai poder falar melhor sobre isso. E o assunto de hoje, que o professor até perguntou anteriormente, é negritude e ações de necropolítica por parte do Estado brasileiro. Nós também dizemos a vocês que se vocês quiserem abrir a câmera para ficar mais interativo, vocês podem abrir. Nós pedimos que vocês não abram o microfone, pelo menos até o final, para que vocês possam, não possam interromper o professor, mas no final vocês podem abrir o microfone para fazer perguntas, e também podem fazer perguntas ao chat, que eu posso ler, nós vamos ler para o professor. Agora eu passo a palavra para o professor, se ele já quiser iniciar, ele quiser comentar algo. Obrigado. Agradeço o convite. Vamos estar participando desse debate com vocês, encerrando a roda de conversas. Sido acadêmico do curso de Ações Internacionais, está de parabéns. Espero poder somar um pouco com o debate que vocês iniciaram alguns dias atrás. Eu vou tentar ser bem fiel ao tempo, para que dê realmente tempo para as pessoas fazerem perguntas, porque eu falo muito, e porque eu também tenho uma outra live logo depois dessa, e também, claro, que tentar ser fiel ao tema que foi proposto, negritude, necropolítica, as ações do Estado brasileiro em relação à necropolítica, à violência, enfim. Bem, acho que a primeira questão que a gente tem que começar a tratar aqui é buscar uma referência teórica que possa nos ajudar a compreender toda essa dinâmica social que envolve a questão racial no Brasil e no mundo. Então, para dizer para vocês que a grande questão é como se deu a formação do chamado sujeito essencial, como diz a Gayatri Spivak, o livro dela lá, Pode Subalterno Falar. Esse sujeito essencial, que é o ser essencial europeu, aquele que é apresentado a partir do mundo que é apresentado com projetos de modernidade lá do século XVI, com a conquista das Américas, porque o mundo ele só passa a existir a partir da América. E essa conquista da América ela impõe uma lógica geopolítica que, como dizia o Aníbal Quijano, é uma lógica de geopolítica do conhecimento. Então, essa geopolítica do conhecimento, ela apresenta um sujeito ideal. Esse sujeito ideal, que é o ser essencial, ele é branco, ele é cristão, ele é hétero, ele é normativo. Esse modelo de cidadão, que se enquadra na ideia também de cidadão de bem hoje, que vai se fortalecer também a partir da expansão do liberalismo econômico, porque vão associar esse sujeito ao desenvolvimento do grande capital. Então, esse é o primeiro elemento importante para se pensar aqui, uma reflexão que nos faz mundo. A ideia de mundo é a ideia ligada ao projeto de modernidade, que o Edgar Lander chama de modernidade colonialidade. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento importante para se pensar em relações teóricas é aquilo que o Aníbal Quijano vai chamar de geografias imaginárias. Essas geografias imaginárias, que têm relação direta com o que eu falei anteriormente para vocês, elas não vão só impor uma lógica de conquista das Américas, mas também elas vão construir uma ideia de imagem sobre a África. Então, o que nós entendemos por África é resultado de uma narrativa branca. É uma história branca que fala de continente negro. E, mais um elemento importante,
é entender a relação entre a América, a África e o desenvolvimento do capitalismo. Que durante muito tempo nós ouvimos apenas que estava muito ligada à ideia das plantations, da cana-de-açúcar. Mas hoje, o Achille Mbembe, ou Achille Mbembe, que é o cientista e filósofo camaronês pós-colonial, que é o autor dessa teoria da necropolítica, o grande criador dessa teoria, ele vai dizer que não, que, na verdade, a conquista da América, ela é justamente o início do chamado comércio transatlântico. E nesse comércio transatlântico, a primeira mercadoria global do capitalismo, segundo Achille Mbembe, foi o negro. O negro sequestrado da África pelo tráfico negreiro, colocados nos navios e transportado para as Américas, para trabalhar nas plantations de cana-de-açúcar, tanto na América do Norte, quanto na América Central e na América Latina, em especial, o Brasil. Então, eu tenho 3 elementos importantes que me ajudam a compreender o processo de formação do Brasil e a questão que envolve a negritude. Primeiro, o que foi apresentado para a gente de mundo e que nós constantemente, ainda às vezes inconsequentemente, manifestamos, ou seja, acabou a colonização na América, mas manteve-se uma colonialidade, segundo, por exemplo, o próprio Edgar Lander. Essa colonialidade é a colonialidade do saber, ou seja, as nossas referências científicas, teóricas, conceituais, elas são brancas, elas são europeias. Uma colonialidade do ser, portanto, nós somos sujeitos colonizados, porque nós reproduzimos a lógica do colonizador. Uma colonialidade do poder. E quando nós fazemos isso, nós aceitamos a imposição da lógica do poder sobre nossos corpos. E, por fim, uma colonialidade da natureza, que está muito associada a essa dinâmica do neoliberalismo hoje, mas ela inicia-se com o liberalismo econômico também, que essa é a conquista da natureza a partir do valor econômico que o necrocapitalismo atribui. Por isso, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, nesse contexto, são sujeitos não considerados desejáveis. Eles se enquadram na condição de sujeitos indesejáveis. Esses sujeitos indesejáveis são aqueles que estão fora do chamado projeto de civilidade. Esse projeto de civilidade é o que apresentam para a gente enquanto conceito de civilização, que é o sujeito hétero, branco, normativo, cristão. Né? E, portanto, quem está fora dessa linha de raciocínio, ou é um sujeito indesejável, e por ser indesejável, ele torna-se um sujeito matável. Então, a morte dele, como, por exemplo, esse rapaz de 40 anos que foi assassinado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, enforcado pelos seguranças, asfixiado, ela não choca, porque nos olhos da sociedade brasileira, a morte do negro, ela é natural, e às vezes a própria população negra, ela naturaliza a dor, ela naturaliza o sofrimento, ela naturaliza a morte, porque eles não conseguem compreender a sua função como sujeitos, ou seja, não conseguem entender, ou então não conseguem desenvolver a sua consciência de raça, a sua consciência de classe e a sua consciência de gênero, quando fala, por exemplo, das mulheres, da população LGBTQIA+, né, que são os grupos que também estão nesse campo social e político do conflito. Né. Ora, por que eu iniciei falando disso? Porque o conceito de necropolítica, que ficou extremamente muito forte no Brasil, e principalmente a partir da eleição do Bolsonaro, de 2018, é um conceito que vem trazer para a gente a relação entre racismo e violência. Que quando a proposta do Mbembe, ela é de 2006, mas quando ele analisa, o contexto que ele analisa, ele está se referindo a esse contexto de conquista da África pelos europeus com a modernidade, que durante a escravidão, eles impuseram uma lógica de dominação dos corpos negros, ou então o que eles chamam de dispositivo de violência. Os dispositivos de violência
onde as tecnologias de poder, elas davam ao Estado o direito soberano de matar. Ou seja, esse direito soberano de matar era o que o Mbembe vai chamar de poder de morte. Ou seja, o poder de morte, o que ele é, então? É esse direito do soberano de definir quando e onde matar o sujeito. E esse sujeito é o sujeito negro. É o corpo negro. Ou seja, é esse vítima do sequestro que tem o seu corpo transformado em mercadoria, que vai ser vinculado à lógica da necropolítica. E aquele momento ali, nós temos que entender a África e o comércio do Atlântico. No Brasil, o que é que vai acontecer? A gente tem um país que foi o último a acabar com a escravidão, depois de muita pressão, por interesses econômicos, inclusive, ver essa pressão. Temos um país que é extremamente multiétnico, não só das etnias negras, mas também das indígenas, e um país onde a mistura de raças ela fez surgir uma outra categoria de homens chamados de pardos, de homem e mulher, os chamados pardos. Que os pardos representam aqueles que não querem ser negros e também não querem ser indígenas, mas que na sua essência ou eles são negros ou eles são indígenas. E no caso da Amazônia é muito mais interessante, porque nós temos os grupos afro-indígenas, porque negros e indígenas se uniram na região amazônica para resistir a todas as formas de violência impostas pelo colonizador. E por isso que o Pará é o terceiro estado do Brasil com o maior número de comunidades quilombolas, bem como também é o segundo estado com o maior número de comunidades indígenas, ficando atrás, por exemplo, do estado do Amazonas. E quando você vai, por exemplo, na periferia de Belém, como Jurunas, como Guamá, Terra Firme e outros bairros, você consegue perceber a presença desse afro-indígena, o negro com cabelo liso, ou o negro com olho puxado, Aquelas características que são singulares à região amazônica e que estão muito presentes. A grande questão, pessoal, de entender o que seria a necropolítica, que seria esse poder sobre a morte, que acaba sendo uma concepção teórica que vai complementar uma outra teoria que o Foucault vai trabalhar na sua genealogia do poder, que ele chama de biopolítica, a política da vida, onde para ele, para o Foucault, existe uma ideia de compreensão necessária do que ele chama de fazer viver e deixar morrer. Esse fazer viver, o Foucault está entendendo, por exemplo, como os estados, as instituições se organizam para manter determinados grupos vivos. Só que, para manter esses determinados grupos vivos, o fazer viver, ele é o deixar morrer. Para que esses determinados grupos permaneçam vivos, outros devem morrer, em nome da sobrevivência desses. Então, outros tornam-se matáveis, corpos vazios. A necropolítica, a política da morte, seria já o fazer morrer. Como, então, o Estado, ele cria os mecanismos para fazer o indivíduo morrer. E por isso é importante a gente entender que a necropolítica, ela não está só presente, como naquele caso que aconteceu em Porto Alegre, do rapaz que foi morto pelos seguranças. Se ele fosse branco, por exemplo, será que o tratamento seria o mesmo? Se ele fosse branco, louro dos olhos azuis? Será que ele teria o mesmo fim? São questionamentos. Ou então, é também o feminicídio da mulher negra, no caso da nossa companheira, candidata a prefeita lá de Conradini, que foi assassinada pelo ex-marido que aceitava o fim do relacionamento. Mas a necropolítica está presente nas intervenções da polícia na periferia, na favela. Ela está presente ali. A necropolítica está presente nos programas jornalísticos, sensacionalistas, que criminalizam a pobreza e criminalizam o preto da periferia, transformando-o em bandido antes mesmo dele cometer um crime. A necropolítica está também na carência ou na ausência de políticas públicas, ou de políticas socioafirmativas, no saneamento básico, na educação, na habitação, na saúde pública, na saúde da população negra.
A pandemia do coronavírus mostrou bem para a gente isso. Foram os negros no Brasil os que mais morreram vítimas do coronavírus. Isso é exemplo da relação entre o vírus e a necropolítica. E quem permite isso? O Estado, quando, por exemplo, ele nega esses direitos, ele nega essa assistência, ele nega o direito à vida, que é um direito universal, imposto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o Estado ele deve ser responsável pela manutenção da vida. Mas na necropolítica, ele é responsável pela manutenção da morte. Isso que a ideia de que todos são iguais perante a lei, ela se esvazia quando a gente fala, por exemplo, de população negra. Nunca houve no Brasil uma condenação por racismo. Nunca houve. Houve, inclusive, ontem, eu acho que talvez seja um caso exemplar, uma condenação a uma empresa de ônibus que confundiu 2 jogadores de futebol de salão aqui do Pará com assaltantes. Eles moveram uma ação e ganharam R$40 mil de indenização. Durou alguns anos. Deveria ser compartilhado isso. Inclusive, mandaram pelo Zap. E eu vou ter que compartilhar. Para mostrar, por exemplo, que a justiça, às vezes, ela funciona. Embora a justiça ela seja branca, de origem cristã, germânico, na verdade, germânico-romana, é a origem do nosso direito, e a influência germânico-românica, ela é uma influência branca também, euro-ocidental, né? E faz parte aí do nosso positivismo jurídico. Por isso que talvez se fosse um negro, naquele caso da acusação de estupro, seria facilmente condenado, mas como era um branco, houve absorção. Quer dizer que eu não tenho nada contra brancos. Eu estou colocando comparações para entender como é que funciona o nosso sistema jurídico e como funciona, por exemplo, também a justiça, né? E como funciona a sociedade. Ali eu vi naquela relação lá, eu vi não apenas uma questão de classe, mas uma questão de gênero também. A misoginia, o machismo presente no discurso do advogado. Mas se fosse o negro, teria sido condenado, como já aconteceu em várias situações aí. Por isso que talvez seja tão interessante a gente compreender, porque para muitos é difícil assumir a chamada negritude. Olha, a Nilma Bente, a Neuza Souza, tem um livro chamado Tornar-se Negro, um livro pequeno, que está disponível em PDF. E ela fala muito sobre essa questão da dificuldade. É um livro em forma de uma narrativa, que fala um pouco da história dela, de como ela cresceu ouvindo da própria família que ela não era negra, que ela tinha que procurar homens brancos, e que ela sofreu, por exemplo, na família, com os namorados, na escola, com os bullies. A própria professora reproduzia isso, o racismo, que ela sofreu também com o namorado, que tinha vergonha dela, porque ele namorava só com homens brancos, e eles tinham vergonha de apresentar para a família. E sempre alguém chegava e dizia, mas foi inteligente, tentando falar, por exemplo, que ela era feia, mas ela era inteligente. Um dos exemplos que eu estou falando, de toda a carga negativa que a palavra negro, ela representa. É o feio, é o burro, é o periférico, é o pobre, é o incapaz. A própria definição de belo é muito subjetiva, porque os europeus apresentaram para a gente o que é belo. Tem que definir beleza negra, como se eu tivesse que ser seletivo para definir. Olha, tem uma beleza negra. Imagina que eu negativar, por exemplo, tu não conhece o lado negro do fulano. Vou te colocar na minha lista negra. Qual o problema de estar numa lista negra? Por que o lado negro é o lado ruim? Nome do livro da Neuza Souza é Tornar-se Negro. Está em PDF esse livro disponível na internet. Enfim, todas essas gramáticas, como dizia o próprio Mabembe, né, que são narrativas ou invenções sobre o corpo negro, elas foram muito fortalecidas durante a transição do trabalho escravo ao trabalho assalariado no Brasil. E aí surge a categoria pardo. Eu quero dizer para vocês que a construção
de uma sociedade estruturalmente racializada, ela se dá com essa transição, com o fim da escravidão, né? Do trabalho do negro escravizado, né? Fim do trabalho escravo para o trabalho assalariado. E os negros vão ser colocados nas piores condições possíveis. Tanto é que trouxeram europeus para ocupar o Brasil com a teoria de que eles eram superiores e, portanto, a população brasileira ia embranquecer. Para se tornar-se desenvolvido, teria que embranquecer a população. Acreditando mesmo na teoria da inferioridade do negro. Ora, esse racismo estrutural, que faz parte até hoje, ele mostra para a gente também mecanismos que dialogam com a política de morte. Por exemplo, o racismo estrutural, o racismo institucional, que pode aparecer de forma direta ou indireta. O indivíduo ele pode te atacar, mas ele pode indiretamente te diminuir numa escolha, numa colocação, numa crítica. Às vezes, um negro, quando erra, ele é muito mais lembrado do que um branco quando erra. É um questionamento que eu sempre faço. Eu lembrei do caso, por exemplo, daquele professor que iria assumir o Ministério da Educação do governo Bolsonaro, quanto que ele foi destruído numa questão de poucos dias, e eu fico imaginando quanto que, com todos aqueles ataques, ele deve ter ficado abalado emocionalmente, porque ele teve a vida exposta de forma ridícula. Mas quando um negro, um branco erra, por que é esquecido tão rápido? Às vezes o subconsciente do sujeito, ele reproduz. Quantas vezes nós não nos tornamos amigos da cota de alguém? O único amigo negro, aquele amigo da cota, enfim. De qualquer forma, essas gerações, elas criam um tipo de violência simbólica que atinge essa autoestima do negro, a representatividade, e acabam justificando tornar-se matável, o corpo vazio. Que são todos esses elementos que eu anteriormente falei para vocês, de que seria a necropolítica. Então, esses elementos, necropolítica e racismo e violência, têm uma intrínseca relação e fizeram parte de todo o processo de dominação do mundo pelos europeus e continuam até hoje, né? Só que dentro de outras estruturas sociais, não mais do passado, mas agora no presente. Um dito racismo moderno. Além disso tudo, é interessante, porque quando a gente pega todo esse debate para falar, a gente pega, assim, por exemplo, mas se fosse nos Estados Unidos, uma situação como essa, a população estava na rua já quebrando tudo. No Brasil, a gente é pacífico. Por que isso? Muitos negros não se reconhecem enquanto negros. Ou eles são morenos, claros, ou eles são pardos, mas eles não são negros. Eles tentam o tempo todo negar a sua negritude. Por falta de conhecimento, por ignorância, por não ter leitura, ou às vezes por não querer ser negro mesmo. O que não significa dizer que esses outros não têm leitura, não têm conhecimento, também só são assim porque não desconhecem. Não, eles também não querem ser. A maioria não quer ser. A gente sabe o peso que é assumir uma responsabilidade num país como esse, dizendo que é negro. Só no Brasil existe isso. Na África não existe isso. No Brasil, nos países da América Latina, né? Do continente americano que passaram por escravidão. Mas na África não tem esse negócio de representatividade identitária. Só quando eles saem da África que eles têm que fazer isso. Porque é um outro contexto. Mas assumir a negritude hoje, tornar-se negro no Brasil, é assumir a responsabilidade de estar fazendo debates, de estar debatendo e de estar desconstruindo o racismo estrutural. Por isso que livros como o do Achille Mbembe, Necropolítica, talvez alguns aqui devam ter, livros do Achille Mbembe, como, por exemplo, Política de Inimizade, que esse está esgotado, que mostra como o Estado constrói uma política de inimizade, tornando os negros inimigos o tempo todo. Ou então o livro chamado Crítica à Razão Negra, que também tem PDF, do Achille Mbembe, que ajuda a gente a refletir. O genocídio do negro brasileiro, do Abdias Nascimento, ele já falava de necropolítica lá atrás, antes do Mbembe, mas não usava a palavra, mas denunciava todas as formas de violência contra o negro no Brasil. E ainda falava, exaltava
o Teatro Experimental do Negro, que projetou vários artistas, como, por exemplo, o Grande Otelo e outros. Ouça, ou seja, esse exemplo do Teatro Experimental do Negro é o que seria aquilo que Escobar chamaria, por exemplo, de cartografias da resistência. Mapear essas cartografias da resistência é extremamente importante para a gente hoje no movimento negro. Mas para nós é muito mais importante também, além disso tudo, tentar levar o conhecimento, a palavra, a leitura, o entendimento, para que cada vez mais as pessoas se libertem de suas bolhas e entendam a necessidade de buscar sua origem a partir da sua árvore genealógica e se apresentar como acha que realmente deve se apresentar. Ou negro, ou indígena, ou então não quero nenhum dos dois. Porque uma coisa a gente tem que destacar aqui também. O único lugar do mundo que usa essa palavra negro é aqui. Em nenhum lugar do planeta utiliza-se negro, utiliza-se preto. Mas aqui é negro. O negro é uma atribuição estereotipada, carregada de negatividade. Por isso que alguns até se ofendem. O certo é preto. Mas outros também se ofendem com a palavra preto. Mas, de qualquer forma, o movimento negro unificado no Brasil atribuiu um novo significado na palavra negro, que está muito vinculado à ideia de negro no movimento. E o Mabembe, no livro Crítica à Razão Negra, ele coloca negro com N minúsculo e negro com N maiúsculo, tentando destacar que esses negros com N maiúsculo são aqueles que se politizaram, se identificaram e estão no enfrentamento em relação ao racismo. Bem, agora só para fechar, se eu for pegar os dados para vocês, que são dados alarmantes, a gente melhor como funciona a necropolítica. Primeiro, aumentou em 12,6% o número de mortes de negros, enquanto que a morte de brancos diminuiu 10,1%. Ou seja, aumenta a morte de negros, diminui a morte de brancos, nos últimos 10 anos. Segundo, 75% das vítimas de arma de fogo são negros. 63% tem a faixa etária de 16 a 29 anos. Eu chamo isso de genocídio da população negra. Não só eu, vários outros autores. Inclusive, tem um livro lançado ano retrasado aqui, chamado Genocídio do Negro no Pará, de um companheiro, professor do curso de Direito e bacharel em Direito, o Rômulo. Enfim. E se eu for pegar também, por outro lado, a política de encarceramento em massa no Brasil, que vem encarcerando constantemente populações negras, hoje os negros correspondem a 63% da população encarcerada. E aí tem outro debate, que é a criminalização das drogas. A criminalização das drogas, ela criminaliza a periferia. O Estado não vê combate às drogas como uma questão de saúde pública, e sim como uma questão de segurança pública. Então, qualquer viciado que precisa de ajuda médica é enquadrado no crime de tráfico, nos autos do processo. Então, no Brasil, ou você tem uma morte acentuada do negro, ou você tem encarceramento. Mas, na verdade, as duas caminham juntas, tanto o encarceramento como a morte ou o genocídio da população negra. Esses são os efeitos da política de morte, da necropolítica, ou do necropoder. O necropoder são as manifestações disso. A necropolítica são as ações que determinam as ações. Enfim, seriam tantas questões para a gente trabalhar aqui hoje com esse tema tão abrangente, que eu poderia ficar horas falando. A necropolítica hoje na Amazônia, para fechar e para trazer para a nossa realidade, ela não é só presente com negros ou com pardos. Ela é presente também com indígenas, com quilombolas na zona rural, com ribeirinhos, com quebradeiras de coco. Quem promove essa necropolítica? As ações de uma empresa como a Vale, as mineradoras, os fazendeiros, latifundiários, promovem uma verdadeira necropolítica. A Vale, por exemplo, ela impõe uma lógica de estado de exceção, como dizia o Jorge Agamben. O estado de exceção é o monopólio exclusivo do estado da violência. O Estado caminhando junto com a empresa, com a mineradora.
que impacta territórios indígenas, que adoece populações e não paga por isso. Enfim, são muitas questões, ou demais, diversos questionamentos, que nós deveríamos fazer em relação à nossa região amazônica, que enfrenta esse problema do desmatamento, da queimada. Mas, no geral, de qualquer forma, o conceito de necropolítica ele nos ajuda a entender o Brasil e grande parte do mundo. Quando nós entendemos, por exemplo, que a relação de dominação e raça ela está presente na origem do desenvolvimento do capitalismo moderno. O Gil Negro foi a primeira mercadoria do capitalismo a ser comercializada pelo Atlântico. Enfim, eu quero encerrar aqui falando desses dados do Brasil que eu já falei. No Brasil, a cada 3 pessoas assassinadas, 2 são negras. 2 são negras. No Brasil, são os negros que mais morrem por arma de fogo, 71%. E no Brasil, os negros são a minoria ainda a ocupar os espaços de representação política, os espaços de poder. São a minoria. Embora nós encontramos 3 mulheres negras que ocuparam cargos públicos em Belém, e várias mulheres que ocuparam cargos públicos em vários municípios do Brasil nas eleições. Bem, eu encerro aqui a minha fala e eu passo para vocês as perguntas. Se alguém tiver. Ou comentário, enfim. Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat ou vocês podem abrir o microfone para poder falar. E vou esperar um pouquinho. Se vocês não fizerem, eu tenho uma perguntinha para o professor. Na verdade, eu vou iniciar já a minha pergunta para o professor. Professor, quando você falou no início sobre homem hétero, cis, essas coisas, você disse que quando uma pessoa é negra, LGBT e mulher, as ações da necropolítica são intensificadas? Assim, são questões que a gente tem que compreender melhor. De que forma? Primeiro, o debate sobre raça e gênero sempre esteve distante das questões marxistas. Inclusive, é uma dívida que eles devem em relação a isso. Quando eu falo, por exemplo, que elas têm que estar mais atentas em relação a isso, é porque é o seguinte, porque no Brasil, ser negro já é difícil. Só que se for mulher negra, torna-se o dobro da dificuldade. Porque além do racismo, a mulher sofre o machismo. Entretanto, se for negro da periferia e for gay, sofre 4 vezes. Porque além de ser racista, é também machista, é misógino e é LGBT-fóbico. Então, e se for negro nessa condição e pobre, isso aí fica muito mais difícil. Por isso que tu vê casos aí, por exemplo, daquela vereadora de uma cidade, acho do estado do Paraná, que é gay, que é lésbica, mas disse que não vai apresentar nenhuma pauta para a população LGBTQIA+. Jessicão, o nome da vereadora, inclusive. O nome desse demônio. E disse que vai estar lá para defender a família e os bons costumes. É a maior contradição da história. E colocou lá a hashtag fechada com o Bolsonaro. Essa é a maior contradição da história. Entendeu? Você apoiar aquele que atira a arma ou que aponta a arma para você. Né? E foi isso que eu quis dizer. Entendi. Obrigado, professor. Ninguém fez perguntas. Eu tinha outra pergunta também. Se ninguém aparecer, eu vou fazer a outra pergunta. Ninguém, então. Um pouco fugindo do Estado brasileiro, recentemente eu vi uma notícia, né, sobre os refugiados no Senegal e tal, e que estavam morrendo, e eu queria saber se
não apenas a ação do Estado, mas a relação entre os Estados podem acabar em uma relação, em uma ação de necropolítica, porque eles acabam fugindo por causa da crise, e a maioria dos países africanos possuem pessoas negras, né? E também por causa do período da colonização da Europa nos países africanos, acabou só no século XX, né? Pode acabar acarretando essa política, a necropolítica nos países africanos? A grande questão é que a necropolítica nasce a partir desse contato da Europa com a África. Nasceu ali. E o que deveria, na verdade, ser considerado é que a Europa tem uma grande dívida, uma dívida histórica com a África. Eles mergulharam a África numa condição de conflito, não que não existissem conflitos anteriores, que já existiam, mas os europeus potencializaram tudo isso, saquearam a África. E por isso, hoje, os refugiados procuram a Europa para fugir, por causa da língua, por causa dessa relação. Eles têm o direito, a obrigação de receber, porque eles não podem esquecer do passado colonial, de dominação, da necropolítica que eles criaram, porque são eles que criam a necropolítica. Portugal e Espanha, com os planteiros, e depois os outros também seguem esse modelo da escravidão, como, por exemplo, a própria França e a Inglaterra. Né? Então, de qualquer forma, o que a gente tem que considerar em relação a isso é que essa imposição da modernidade pela geopolítica do conhecimento, ela se mantém ainda. E você encontra continentes como a África, com desigualdade, com pobreza, com fome, com conflitos e tal. Antes de falar de tudo isso, tem que entender como os europeus construíram isso. E eles construíram levando suas narrativas, como fizeram os indígenas da Amazônia. Hoje nós temos, por exemplo, lideranças indígenas que são evangélicas. Que é muito complicado. Você tem igreja evangélica dentro de aldeia indígena, fazendo aquilo que o movimento de Souza Santos chama de violência epistêmica ou epistemicídio, matando culturalmente, por exemplo, aquilo que sobrou desses povos. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui no chat da Vivian Veras. Vou ler para você, professor. Professor, não sei se o senhor olhou o pronunciamento do vice-presidente Mourão sobre não existir racismo no Brasil. Após essa afirmação, o que devemos esperar ainda mais durante esse governo? Devemos nos preocupar com o aumento de violências físicas verbais? Bem, primeiro que nós já temos aí um incentivo forte em relação a isso. Por exemplo, eu dei uma entrevista ontem para o Liberal, saiu hoje, o Liberal publicou no site, e tinha gente lá que me conhecia, foram meus alunos comentando, elogiando, mas apareceu muitos bolsonaristas dizendo que era muito vitimismo, que não sei mais o que e tal, e negando, sabe? Dizendo que não existe consciência negra, existe consciência humana. É óbvio que eu não vou entrar nessa discussão com esse pessoal, porque a consciência de humano que nós temos, que foi apresentada para a gente, é a consciência desse homem branco cristão, que só a presença dele, do corpo dele, já é uma violência para a gente, porque a gente sabe o que é o Brasil. Nós sabemos o que é o Brasil, como é que funciona. Né? Negar o racismo hoje, por exemplo, é uma estratégia que as pessoas encontram para, por exemplo, negar também as políticas socioafirmativas. O dizer que todos são iguais. Quando você vê um negro negando isso, é porque ele absorveu todo o discurso, toda a leitura do homem branco. E aí ele acaba não somando na luta, mas acaba diminuindo. Exemplo do Holiday, por exemplo, de São Paulo, que é o maior exemplo que nós temos. Enfim, eu acredito que essa fala, ela sim potencializa, ela incentiva, não só dele como do presidente também, e a gente tem que começar a pensar. Estou vendo, por exemplo, agora, na eleição para prefeito aqui, aconteceu uma coisa que eu sabia que ia acontecer, muitos duvidaram de mim, e agora trabalhando com as fake news, criando, por exemplo, fakes contra o próprio presidente, candidato deles, para dizer que a esquerda está criando esses fakes e tal. É muito complicado, né? De qualquer forma, a luta antirracista ela é constante, ela é cotidiana. Né? E a própria Angela Davis falava, não adianta não ser racista, tem que ser antirracista.
Eu acredito muito na importância do branco para o enfrentamento e para a luta antirracista. Infelizmente, a gente está tendo que passar por isso agora. Outra pergunta aqui, do Tiago Ruben. Podemos, então, dizer que a necropolítica e o pensamento colonizador o pensamento colonizador estão interligados? A necropolítica e a colonialidade estão interligadas. Porque a colonialidade, o que ela é? Ela é a presença do colonizador se ele está aqui. A colonização oficial não existe, mas a colonialidade permanece. É isso que existe. Né? E elas estão diretamente relacionadas, sim, com certeza. Né? Porque sem a necropolítica não há controle. Tem que entender, por exemplo, quanto a morte de um sujeito ela representa algum tipo de controle ou regulação da população, como dizia o próprio Michel Foucault. Matar em massa, matar vários, assim, deixar vários morrerem. Né? É a questão do controle e regulação populacional. E isso é necropolítica também. Outra pergunta da Beatriz Moreira. Professor, o senhor vê com preocupação a corrida eleitoral municipal em Belém? Como o senhor percebe a postura de cada candidato em relação à comunidade negra? Bem, um lado negou, segue aquela risca bolsonarista. O outro lado tem uma questão importante que nós vamos mais tarde encontrar. O Edmilson vai entregar uma carta manifesto. Nós, do Movimento Negro, 20 pessoas vão encontrar com ele, entregar uma carta manifesto onde ele vai se comprometer, vai assinar, se comprometer a atender as demandas da população negra em Belém, enquanto prefeito. O outro lado não tem como fazer isso, porque não vai acontecer, ele não vai aceitar. Vai dizer que vai fazer uma cidade de todos. Nós sabemos disso, que todo mundo esse discurso, mas nós temos clareza e convicção que não é assim que funciona. A gente vê de que lado que ele está. A Elson Júnior. Professor, como podemos ajudar pessoas pretas que não se veem como a se verem como pessoas pretas de fato? Acho que o primeiro processo aí tem que se dar pela educação. O que eu faço? Eu indico leitura, eu vou conversando na mãe, até o cara começar a se desconstruir. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar isso, porque antigamente eu chegava com muita violência. Hoje eu faço uma conversa. Eu me torno bem didático, bem paciente, conversando, mostrando leitura, dados, realidade, até o cara se convencer. E eu consegui fazer isso com algumas pessoas que antes não tinham essa certeza se eram negros ou não. E aí eu comecei a fazer esse processo. Indicar leitura, conversar, enfim. Sim, professor. Mais uma pergunta que está aqui no chat. Eduarda Alves perguntou: como encarar debates de cotas quando falarem que o sistema de cotas é racista? Bem, essa é uma polêmica que fala, porque é o seguinte. Primeiro que eu sou defensor das cotas, inclusive defendo que tenha na UEPA cotas para quilombolas e para indígenas. Primeiro que a gente tem que pensar a cota como uma reparação. Segundo que a cota não rouba vaga de ninguém, porque o cotista compete com o próprio cotista, ele não rouba vaga. Como alguns dizem aí. Terceiro, que a cota era para ser algo passageiro, temporário, mas só poderia ser assim se acompanhado a ela nós tivéssemos, por exemplo, uma política de distribuição de renda, geração de oportunidades e uma melhoria na educação básica, na educação pública. Se nós resolvêssemos todo o problema da educação pública e educação básica, e uma distribuição de renda, não precisaria ter cota, porque todos chegariam com as mesmas condições. Se o cara, naquela alternativa do Miss Bem, tivesse uma internet rápida para usar, tivesse uma escola que incentivasse, ele ia fazer a prova também na mesma condição que o outro. Os que vão fazer isso, os que fazem isso hoje, são aqueles superlotados da periferia que estudam sozinho, que dão um jeito, mano. Que tentam quebrar esse chamado ciclo da pobreza. Infelizmente, na UEPA a gente ainda não tem as cotas para renda,
É uma cota que separa só em 2 etapas, né? Breno Benjamin aqui, obrigado. Nós não temos nem sala do NEAB ainda. Se tem o NEAB, não tem sala. Essas ações que a gente está fazendo é tudo por aí, mas não tem sala na UEPA. É verdade. Outra pergunta aqui, professor. Breno Benjamin. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Acredita que a necropolítica é intensificada pelas perspectivas neoliberais? Com certeza absoluta, que a gente chama de neoliberalismo. O neoliberalismo, ele traz para a gente a ordem social desejável. Então, quem não se enquadra na ordem social desejável, aquilo que a sociedade liberal deseja, pode ser eliminado. E o que a sociedade neoliberal deseja enquanto ordem? É a branquitude. Entendeu? É a branquitude. É o cristão de bem, é a família tradicional. É o hétero, é o normativo. E nós não estamos nessa seara aí. Nós não estamos nesse campo, nós estamos do outro lado. A gente não se enquadra, a gente não tem estereótipo. Muito bom, professor. Não, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Surgiu outra pergunta aqui na minha cabeça enquanto você falava, sobre o Nordeste e o Norte. Existe uma exclusão, né, do Nordeste e do Norte. A gente pode ver que o Norte é muito mais excluído, mas ainda tem um debate que as pessoas falam que o Nordeste é muito excluído, mas a gente vê agora que o Amapá até hoje não tem nem energia lá, mas no Nordeste eles tiveram uma visualização melhor em alguns governos anteriores, mas no Norte a gente não viu tanto isso. Isso também seria parte da necropolítica no Estado brasileiro? É porque ela invisibiliza, como eu te falei, né? A política não é só quando o Estado vai lá e mata, mas também invisibiliza também. É uma forma de necropolítica. A gente está trazendo uma referência filosófica para entender o Brasil contemporâneo. E esse Brasil contemporâneo é isso. Ele é do homicídio, do genocídio, do encarceramento, da invisibilidade, né? Das minorias ocupando espaços de poder, das minorias fora, da dificuldade em trabalhar projetos de representatividade. Obrigado, professor. Mais alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem abrir o microfone, realizar no chat, ainda dá tempo de fazer pergunta. Ainda estamos dentro do nosso horário. Lembrando a todos também que o evento está sendo gravado, nós vamos disponibilizar depois no nosso canal do YouTube e avisaremos também pelo e-mail de vocês, tá bom? Eu acho que ninguém mais vai perguntar. Vai? Tá. Professor, você quer falar mais alguma coisa? Não, era isso, né? Desculpa o tempo apertado, porque hoje eu não parei, desde manhã, live, entrevista no jornal, televisão. Tem mais uma live agora, mais essa reunião para entregar essa carta manifesto, 8 horas. Hoje o dia foi bem corrido, mas foi gratificante saber que pelo menos 1% da população pode estar me ouvindo, pode ter me ouvido para entender a mensagem que a gente quer levar para cada um. Obrigado. Então é isso, a gente agradece todo mundo que esteve aqui presente, agradece de novo ao professor, que foi brilhante aqui com a gente, respondeu lindamente todas as perguntas e acrescentou bastante nos nossos conhecimentos. E é isso, obrigado, gente. Só quero agradecer, viu, o convite, quero agradecer, viu, dizer que estou à disposição aí, inclusive, estou esperando o resultado para saber se eu vou trabalhar com vocês ou não ainda. Já foi repassado para o departamento, falei com o coordenador, possível coordenador, e a gente pode, a partir daí, construir outros projetos grandes, aí, projetos futuros para
para a gente estar junto aí na luta, beleza? Obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. A gente vai torcer que sim, que a gente entre aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. É isso, Obrigado, a gente crianças. encerra a Obrigado. Semana da Consciência Negra com essa perfeição. Obrigado, gente. Até mais. Todo mundo que participou dessa semana incrível que a gente realizou, 3 dias de eventos nesse debate tão importante. A gente agradece muito a você, professor Ela, e que seja consolidado, que você possa dar futuramente aula para a gente também, integrar nosso corpo de professores. Com certeza vai ser incrível para a gente. Axé, tomara que dê certo. Obrigado, crianças. Parabéns para vocês pelo evento, viu? Continuem assim, determinados. Tô indo que eu vou para outra live agora. Beijo no coração e aproveite aí o final de semana. Até mais, tchau.